foi necessário um sacrifício, um único sacrifício, o sacrifício do Cordeiro Santo, do Cordeiro imaculado, sem manchas, do Cordeiro sem pecado, o único que teria condições de pagar esse preço e o único que teve condições e assim o fez foi Jesus Cristo, porque ele foi o único homem que habitou o planeta, que habitou a terra e nele não se encontrou nenhum pecado a não ser virtudes. E a tipologia do Velho Testamento, ela sempre indicava para isso. Por quê? Vocês se lembram de que na cultura hebraica, do povo hebreu, na então semana chamada Páscoa, que significa passagem, quando o povo, o hebreu, foi libertado do cativeiro egípcio, vocês se lembram disso? Quando viveram muitos anos presos, Deus então, dentro da cultura daquele povo, disse que aquele povo tinha que imolar um cordeiro sem manchas, e sacrificar aquele cordeiro. Se a família fosse pobre, um cordeiro só para toda a família, de maneira que aquele sangue aspergido, aquele sangue derramado, pintou-se os umbrais das portas, à época, e os anjos da morte passaram e não levaram as crianças, os quais os umbrais das portas estavam, então, marcados com sangue. E ali, exatamente, tipifica, traz a direção para o futuro, mostrando que a salvação estava no sangue do Cordeiro. E aí, no futuro, depois desse episódio, se concretiza no Novo Testamento o Cordeiro Jesus Cristo, que morre então na cruz do Calvário com uma única função: cumprir a missão ministerial, cumprir a promessa de Deus no Gênesis, a promessa de Deus para com os profetas, a promessa de Deus para com Davi, a promessa de Deus para com Isaías, a promessa de Deus para com Jeremias, que haveria de vir o Cordeiro, que haveria de vir um menino nascido de Belém, e que esse menino se tornaria, então, o sumo pontífice, o religário entre o homem e Deus. É difícil de entender isso? Não é difícil de entender isso. Eu reputo você que está aí me ouvindo uma pessoa inteligente. Se a Bíblia diz que é assim, por que duvidar? Por que crer de forma errada? Se a Bíblia diz que ninguém é capaz de salvar-se, se a Bíblia diz que as suas obras, diz assim, não são pelas obras para que ninguém se glorie. O que é que significa isso? Você imagine o seguinte, você imagina uma pessoa que tem uma certa condição financeira, ajuda os pobres, manda cestas básicas no final do ano, no Natal, compra uma casinha para e aí o sujeito, pelas obras, está salvo. Você que talvez não tenha tanta condição financeira, às vezes uma dificuldade grande para sustentar a sua própria família, não consegue praticar as obras e aí está no inferno, está condenado. Por isso que Deus disse, não pelas obras, é dom de Deus, é gratuidade de Deus, é graça de Deus, é amor de Deus, é misericórdia de Deus. A vida é dádiva, é dom de Deus. E isso é importante. E é isso que nós temos que crer. E é nessa palavra que nós temos que estar arraigados e fundamentados. E não ficarmos, como diz o apóstolo Paulo, levados por ventos de doutrinas, como a onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro. É inconstante. Se alguém diz que isso é verdade, você crê. Se outro alguém diz aquilo e lhe lança outro tipo de sorte, você crê. Mas nunca você
se satisfaz com aquilo que a palavra de Deus diz e ponto final. Interessante que essa questão do crer, ela está ligada diretamente ao coração do homem. Porque todos os dias morrem cerca de 180 mil pessoas no planeta Terra. E no Brasil, aproximadamente 4.500 pessoas morrem todos os dias. Todos os dias nós estamos tomando conhecimento de alguém próximo ou alguém distante, mas nós somos sabedores de que a morte chega. Um dia ela chega. Ou às vezes por meio drástico, às vezes por meio dramático, às vezes por meio natural, às vezes uma morte tranquila, no que diz respeito como morrer, às vezes uma morte sufocante, mas ela vem. E eu e você temos que estar preparados. Não preparados para levar um tiro, ou para ser atropelado, ou para ser queimado, mas preparados todos os dias para a possibilidade do encontro com Deus. É por isso que eu e você temos que sair de casa, entrar em casa, entrar no carro, sair do carro, entrar no trabalho, sair do trabalho, entrar na faculdade, sair da faculdade, todos os dias, com essa convicção, dizendo assim, Deus me prepara, Deus sempre me deixa ser uma pessoa conectada contigo. Eu não posso perder essa conexão, eu não posso desplugar o fio da minha existência com o Senhor. Porque se hoje eu apagar, eu estarei na eternidade. E é difícil isso. É difícil para você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu acho interessante que muitas pessoas dizem assim, eu não quero me tornar crente, porque elas fazem uma outra conexão errada de salvação com o crente. Com a pessoa que é protestante, é ligada a alguma denominação evangélica. E interessante que a Bíblia ela não fala de nenhuma denominação. A Bíblia ela não faz nenhuma conexão com qualquer nomenclatura religiosa ou com qualquer filosofia ou crença religiosa. A Bíblia ela é a palavra de Deus exposta. Hoje de uma maneira expositiva. A palavra de Deus para ser não apenas pregada, mas vivenciada. Mas não apenas vivenciada, você crê naquilo que Deus expôs para a sua vida. Porque quando eu percebo em muitas pessoas que elas não sabem acerca do seu próprio destino, elas dizem assim, morreu, acabou. Ou elas dizem assim, pouco me importa para onde eu vou. Eu gostaria de dizer a você que essa deveria ser a sua maior preocupação. Por quê? Porque como a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, de que uma vez que nós morremos, não existe nenhum mecanismo, nenhum meio de alterar o nosso destino. Alguns acreditam
em purgatório. Alguns acreditam que vão esperar. E a Bíblia diz, interessante, que lembre-se que quando Jesus estava sendo crucificado numa cruz, e era a maneira horrenda de se morrer à época, porque era uma manifestação de como as pessoas que eram consideradas a escória da sociedade deveriam morrer para servir de exemplo. Vocês se lembram que ao lado, dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo de Jesus, haviam dois malfeitores, ladrões. E um deles zombava de Jesus Cristo. Dizia assim: tu não és o Filho de Deus, salva a ti e a nós. Se tu és o Filho de Deus, cai fora dessa cruz. O outro ladrão repreendeu o que estava falando assim e disse: olha, ele não cometeu nenhum pecado. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aí ele disse assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. E Jesus não falou assim para ele: olha, deixa eu chegar lá primeiro. Deixa eu tomar conhecimento da área. Deixa eu saber se ainda vai ter um beliche, ou um leito, ou um quarto, ou uma suíte. Jesus disse: ainda hoje estarás no paraíso comigo. E aí você entende que não existe tempo. Existe um destino selado. Portanto, não brinque com a sua vida. Porque a sua vida ela é preciosíssima para Deus. Você às vezes tem um objeto em casa que você comprou com muito sacrifício. Talvez o seu carro em suadas prestações, em que você todos os meses lutou para pagar. Portanto, você olha para o seu carro e diz: eu sei quanto custou meu carro. Eu estou falando, dando um exemplo banal, sem nenhuma comparação, não digno de comparação. Pois Deus olha para mim e olha para você e diz assim: eu sei quanto custou a sua vida. Custou o meu filho. E você brinca com a sua vida. E você ainda diz assim que não sabe para onde vai, aonde ele diz aqui: se você tiver convicção no seu coração, confessar com sua boca que eu, Jesus Cristo, sou o único Senhor e Salvador da sua vida, você já tem a vida eterna. Isso é fantástico. Isso é algo que cada dia alimenta o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Porque eu sei que tudo isso aqui, esses dissabores, essas lutas, esses dramas, vão acabar. E nós vamos ter uma vida de gozo e paz. E é baseado nesse texto que Deus trouxe essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Você que estava aí cansado, às vezes sem fôlego, veio a palavra de ânimo para você. Você que estava olhando para si, dizendo assim: poxa, a vida não tem nenhum sentido, não vale nada. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele acabou de falar com você, dizendo assim: sua vida é muito importante para mim. Creia. Creia de que Deus te ama muito. 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 Não dê ouvidos a outra voz, a não ser a voz de Deus. O meu desejo é que você tenha entendido essa mensagem e corra agora para os braços de Jesus. Pastor Hinaldo Camelo,
paz e bênção. Canal 27 da RCTV para você. Um abraço.